Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aí no nosso terceiro vídeo da nossa série sobre a espiritualidade de Deus, que está dentro da série dos atributos de Deus. O que eu gostaria de ler, Romanos, capítulo 1, o versículo 20, diz assim, ó: Pois desde a criação do mundo, ou seja, desde a criação do princípio de todas as coisas, os atributos invisíveis de Deus. Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, que tem algo que está sendo revelado desde a criação do mundo, que é os atributos invisíveis de Deus. Então, vou ler o versículo todo para começar a falar, né? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Olha só, queridos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Fala assim, olha, esse Deus, criador de todas as coisas, esse Deus, ele tem atributos, que esses atributos dele, ou seja, quem ele tem manifestado através da sua natureza. Então, através da sua natureza, Deus deixou impresso o seu DNA. E por causa dessa natureza que ele deixou impresso, os homens estão compreendendo esse Deus. De tal forma que a Bíblia vem dizer que os homens são indesculpáveis. Sabe, eu vi um vídeo há muito tempo atrás de um físico, né, chamado Adalto Lourenço. Tenho vontade de comprar o livro dele, mas eu gosto de outros temas, mas eu acho muito interessante o que ele aborda. Ele tem um livro dessa grossura assim, que ele trata de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Trata ali da criação mesmo, como a física enxerga. E esse físico, ele vem dizer que esse Deus eterno, ele imprimiu na natureza os seus atributos. Como ele fez isso? Olha, como que você mede espaço? Né? Altura, largura e comprimento, 3 em 1, revelando a trindade. Como que você mede tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Como que você mede tudo, ele vai falando, aqui eu não lembro, estados da água, sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. Enfim, ele coloca em toda a sua criação a sua revelação da sua personalidade. Então, o que nós vemos aqui? Que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. Sabe, queridos, então quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para as coisas que Deus criou, nós vemos claramente que é impossível não ter um Deus que tenha criado todas as coisas. Então, eu quero já caminhar para o final desse vídeo, né, o terceiro vídeo da nossa série, e quero ler lá em Colossenses, no capítulo 1, o versículo 15, que diz assim a respeito de Cristo: Ele é a imagem de um Deus invisível. Então, olha só, querido, esse Deus que não tem aparência, esse Deus que não dá para você ver, esse Deus que preenche tudo em todos, ele cria uma imagem dele, é a pessoa de Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo, aqui escrevendo para a igreja de Colosso, ele fala que Cristo é a imagem desse Deus invisível. Então, quer ter a revelação do Deus Pai? Venha e conheça o Filho. Enfim, podemos deixar para outro dia. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você já parou para pensar que você é criado para Deus? Você não é criado para viver a sua vida, você não é criado para viver o seu gosto, você não é criado para viver uma forma que você acha o seu melhor. Não, você foi criado para a glória de Deus.
Você foi criado para Ele. Então, enquanto você não entender isso, enquanto isso não for revelado no seu coração, que você pode se tornar um filho de Deus, enquanto você não tiver essa compreensão que você foi criado para Ele, você vai viver uma vida frustrada durante toda a sua vida. Então todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Oh, queridos, que Deus glorioso é esse, revelando-se através da sua natureza, através da sua pessoa, através da sua persona. Então, que em nome de Jesus, querido, a gente possa retribuir-lhe glória e honra, glorificar a pessoa de Jesus e viver para Ele, porque nós fomos criados para Ele. Tá bom, querido? Encerro esse terceiro vídeo. Teremos um último sobre a espiritualidade de Deus, tá bom? Esse Deus que não tem aparência, esse Deus que não é visível. Então, fique conosco, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não perca nada, tá bom? Daquilo que o Senhor tem falado a nós, ministrado a nós. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente final de semana em nome de Jesus.